Bom, pessoal, é isso aí. Mais um campeonato que o São Paulo é eliminado, dessa vez o Campeonato Paulista. Fomos eliminados aí pro Água Santa, num jogo tecnicamente horroroso. Mais um jogo horroroso do São Paulo, né? Mais um jogo onde você vê que os atletas têm muita vontade, que os atletas se desdobram, se esforçam. Mas, gente, chega uma hora que, assim, não basta só vontade, né? Precisa ter um mínimo de talento. E, infelizmente, esse time do São Paulo que vem a campo, que vem vindo a campo, o elenco em si do São Paulo tem pouquíssimos jogadores que poderíamos dar aí sequer uma nota 7. Quase, talvez, uma nota 7. A maioria dos jogadores do São Paulo, eles são jogadores muito limitados. É claro, fica sempre aquela dúvida atrás da orelha. Será que o Rogério conseguiria, não poderia ter feito algo melhor? Não poderia ter colocado aí pelo menos um desempenho melhor com esses mesmos jogadores? Isso é uma incógnita, isso a gente só fica no achômetro. Uns acham que sim, outros acham que não. Talvez a maioria até ache que poderia fazer um trabalho melhor. Mas o que nós temos é essa realidade. Um time que foi eliminado, não que fosse envolvido pela Água Santa, não foi de maneira alguma. O São Paulo teve até algumas boas chances no primeiro tempo, no segundo tempo também teve, aliás, se eu não me engano, 2 ou 3 bolas desperdiçadas pelo David, né? Lamentavelmente, como eu postei até no meu Twitter, time ruim não pode se dar o luxo de perder gol feito. E o São Paulo perdeu aí pelo menos 2 ou 3 chances de fazer um gol. O Água Santa em nenhum momento ele foi perigoso, a não ser em algum momento de bola parada, mas não foi um time que ofereceu perigo ao São Paulo, ele não construiu para cima do São Paulo, ele apenas se guardou na defesa e talvez ciente da ruindade do São Paulo no seu meio de campo e no seu ataque, ele apenas se esforçou para se defender, porque a ruindade dos jogadores do São Paulo ela é tanta que muitas vezes você não precisa nem marcar muito bem, né? Os próprios jogadores do São Paulo erraram passes demais. E aí, agora o São Paulo eliminado, também vai ficar um mês fora. Olha, gente, eu torci muito para que o São Paulo se classificasse até nos pênaltis, quando de repente lá o Rafael até fez aquela defesa. Mas assim, com que time o São Paulo iria para enfrentar o Bragantino? E se passasse pelo Bragantino ainda contra o Palmeiras? O São Paulo perdeu. O São Paulo já não conta com o Caleri, seu melhor atacante. O São Paulo perdeu durante essa partida no Allianz. O Wellington, contusão no tornozelo. Ainda vamos ver se trata aí de algo grave. Nós perdemos o Galopo. Não tenho dúvida, joelho, coisa séria, né? Talvez aí só pro ano que vem. Vamos aguardar também o que vai dizer o Departamento Médico de São Paulo. Mas, ultimamente, quando a gente vê jogador nessas condições, mão no joelho, não consegue andar, sai chorando, a gente já sabe naquilo que vai dar. Tivemos também a contusão do Rato. Essa aí eu não tenho muita certeza se foi joelho ou muscular. Mas tá nítido. Quando o jogador já sai assim, é porque ele não vai ficar aí no mínimo 2, 3 semanas fora. Isso se for grau leve, né? Isso se for contusão de grau leve. Então vocês imaginem se por acaso o São Paulo passasse do Bragantino, com que time a gente ia ter que jogar contra o Palmeiras, que provavelmente vai eliminar o Ituano. Você imagina a equipe. Com aquilo que nós temos ainda de um pouquinho melhor, a gente não consegue apresentar um futebol satisfatório. Jogadores machucados, então o São Paulo agora vai ter 30 dias, e aí sim, 30 dias de descanso, treino e recuperação de seus atletas. Aí, nesse momento, é que a gente começa então a fazer as questões, que serão questões que vão pairar sobre a cabeça da direção são paulina. Muito bem. Primeiro, Rogério Ceni. Rogério Ceni, qual foi a sua participação na falta de futebol que o São Paulo apresentou nesse começo de 2023? Pode se alegar, não, muitas contusões. Isso é verdade. Muitas contusões. E vamos entrar depois naquela história, né? Poderia ele ter feito um trabalho melhor com jogadores e com o elenco que tem? Isso aí a gente não tem como dizer. Como repetindo o que eu falei agora há pouco, né? Para a maioria, talvez sim. Para muitos, talvez não.
E esse São Paulo, falando de técnico, será que a diretoria vai querer continuar com o Rogério Ceni? Será que o próprio Rogério vai se sentir animado a continuar no São Paulo? Dentro desse cenário agora, onde, sei lá se o Caleri vai voltar e vai voltar bem, vai fazer tratamento, não é uma cirurgia, vai fazer um tratamento ali, fisioterapia, será que volta bem? Galopo, joelho, um dos poucos jogadores aí que o São Paulo teve que fazer os seus gols, e apesar de muitas vezes improvisado como centroavante. Rato era um dos melhorzinhos ali do São Paulo, principalmente no quesito de assistência. Com que time o São Paulo vai vir para o Campeonato Brasileiro? Porque a próxima etapa, a próxima parada, Campeonato Brasileiro. Sul-Americana, Copa do Brasil, aquela coisa. Se você perde, pelo menos você não entra naquele espiral do rebaixamento, onde você perde muita coisa, perde dignidade, perde dinheiro, perde moral, você perde tudo no rebaixamento, né? E ainda assim, Copa Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, com que time que nós vamos? Qual é a seriedade dessas contusões? E um time que já não tinha dinheiro para contratar, que teve que ficar pegando jogadores de segunda divisão, que às vezes joga no Juventude, no Atlético Goianiense, jogadores extremamente limitados, porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro? Não tem essa. Fala assim, se vira, corre atrás, faz empréstimo. São Paulo já viu todos os empréstimos que podia, né? Isso é um papo até mais longo, que a gente já sempre fala aqui. Não tem dinheiro porque foram anos e anos, um atrás do outro, de más gestões. Então, esses 30 dias aí que o São Paulo tem pela frente agora, sem disputas, são 30 dias fundamentais na vida de curto prazo do São Paulo, que podem sim, se não forem bem planejadas, colocarem o São Paulo, inclusive, em maus lençóis até em médio prazo, quiçá longo prazo. Muito do que se decidir nesses próximos 30 dias vai ser importantíssimo para o resto do ano. Importantíssimo para o resto do ano. Que o São Paulo talvez não fosse jogar bem, isso aí acho que todos nós já sabíamos. A torcida que foi e colocou aí quase 40 mil pessoas no Allianz, também já sabia que o São Paulo não ia apresentar um bom futebol. Sabia que ia ser na base da garra, sabia que ia ser na base, muitas vezes, do chuveirinho, da tentativa, da briga, né? E também sabia que ia ser uma parada muito difícil. Mas o torcedor tem fé, ele vai. A fé do torcedor são paulino, ela já começa quando ele quer comprar um ingresso e tem muita dificuldade para comprar um ingresso. E ele persiste, ele vai, ele briga contra o site, ele briga contra tudo que se... Né, são várias barreiras para o torcedor de São Paulo conseguir comprar o seu ingresso. Principalmente o sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor que foi totalmente desprestigiado nessa venda aí do jogo do Allianz, aí, das quartas de final do Campeonato Paulista. Mas ainda assim, com muita aventura, muito suor, 39 mil, quase 40 mil pessoas conseguiram adquirir os seus ingressos e foram lá. Foram porque tem paixão pelo São Paulo, foram porque amam o São Paulo, né? Mas sabiam das dificuldades e, infelizmente, voltam do Allianz com um gosto amargo da derrota nos pênaltis. Poderia ter ganho no jogo normal? Poderia, mas produz-se muito pouco contra um Água Santa. Uma camisa como a do São Paulo não pode produzir tão pouco contra o Água Santa. E não adianta vir aí, de repente, falar assim, e o Corinthians também caiu. O Corinthians não é exemplo para ninguém. O Corinthians é um elenco envelhecido, que gasta muito dinheiro para um elenco envelhecido, que quando tem a falta de um jogador, sucumbe. No caso, o Renato Augusto, né? O São Paulo, gente, repito, o São Paulo, ele precisa ser replanejado. O São Paulo, se ele não tiver uma injeção de dinheiro muito grande, se ele não tiver uma virada de chave, o São Paulo vai ficar camelando por muitos e muitos anos nesse patamar do futebol, com sérios riscos de rebaixamento. Com sérios riscos de rebaixamento. Infelizmente. Em nenhum momento eu achei que isso ia ser fácil.
Realmente eu achava assim, até quando eu participei a semana passada, no Semana Tricolor, né? Me perguntar, qual é o seu percentual? 60-40 pro São Paulo, né? E o jogo foi mais ou menos isso também. Foi o famoso 60-40. Fomos pros pênaltis, gente. Fomos pros pênaltis. Contra o incrível Água Santa. E o Água Santa, ele não é nenhum Bragantino da vida. O Bragantino ainda constrói suas jogadas de gol, tem as suas construções, tem alguns bons jogadores. O Água Santa é muito fraco, então assim... Aí o torcedor aí tá falando, pô, você tá falando que o Água Santa é fraco, o São Paulo perdeu nos pênaltis pro Água Santa. Sim, mas em nenhum momento eu digo que o São Paulo é melhor. Se você pegar aí o time que terminou o jogo, a maioria desse time poderia estar jogando em times da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, meu. Olha, o Caio Paulista foi um jogador praticamente empurrado pelo Fluminense, né? O Rato, gente, o Rato que foi substituído, apesar das suas boas assistências, é um jogador que o São Paulo foi contratar com 30 anos, que apareceu com seu melhor futebol no seu último ano. Nunca ninguém lembrava. Há 2 anos, isso foi o Rato que disse, há 2 anos o Rato pretendia até encerrar a carreira, né? O Erisson foi tão mal, mas tão mal, que ele entrou e foi substituído pelo Rogério. Você vê um pouquinho aí de talento, de qualidade com o Luan, mas o Luan é volante. Volantes não ganham jogos. Aí você tem o Galopo, que estava improvisado de centroavante, machucou. Então você acabou. O meio de campo de São Paulo ele praticamente já não existe, porque o Nestor não exerce protagonismo, não é um jogador de base no qual a torcida do São Paulo se inspire, sinta segurança, né? É fraco, ele é fraco, apesar de ter cobrado muito bem o seu pênalti, mas é um jogador fraco. Fraco em todos os sentidos, fisicamente e tecnicamente também, ele não assume o protagonismo. Ele pode ter até alguma técnica, mas ele em campo ele não assume o protagonismo. Não tem talento para isso, né? Infelizmente não tem talento para isso. Então, olha só o time que nós vamos aí para o Campeonato Brasileiro daqui a um mês. A importância desses próximos 30 dias ela é vital para as pretensões do São Paulo de curto e médio prazo. E dependendo daquilo que acontecer nesses 30 dias, dos direcionamentos que a presidência e a equipe e o diretor de futebol de São Paulo, os diretores de São Paulo vão dar, são fundamentais até para a gente saber se no ano que vem a gente vai ter que disputar uma Série B. É complicadíssima a situação do São Paulo. Infelizmente, lamentavelmente, mas vocês sabem, aqui a gente sempre bateu nisso, a gente sempre falou a respeito disso. Não adianta ficar criticando o jogador. Quem contrata jogador é o São Paulo, não é o jogador que vai lá e ele dá um lance na camisa do São Paulo para jogar como se fosse uma promoção de fim de ano no estádio do Morumbi. Não é assim. Ninguém comprou a vaga no time do São Paulo. Agora, o que o São Paulo tem de dinheiro é o que dá para fazer. E infelizmente, olha, repito, os próximos 30 dias serão fundamentais na vida de curto e médio prazo do São Paulo. Obrigado aí por você que mesmo pé da vida ainda esteve conosco e acompanhando aí essa nossa pequena choradeira aqui.